gente queria que você falasse um pouquinho para o pessoal a respeito dessa saúde da adrenal, né? E aí, uma das primeiras coisas que eu acho que vem à cabeça da gente é qual que é a importância clínica disso? Qual que é, por exemplo, a casuística? Você deu uma pincelada aí na nossa conversa Sim, né? preliminar? Eu Então, falo conta que pra gente. quando eu formei, né, a gente basicamente não ouvia falar, né, de saúde adrenal e assim, até a sua proposta, a gente vai falar hoje mais especificamente sobre hiperadreno, né, que seria a hiperfunção da glândula adrenal. E quando eu formei, não tem muito tempo, né, 10 anos, a gente não escutava falar sobre isso, né, e essa doença hiperadrenocorticismo, a gente tinha várias dúvidas e não era um diagnóstico comum dentro do consultório. E nos últimos 10 anos, a casuística realmente aumentou muito, né? E chegou num ponto, claro que eu estava trabalhando num hospital de referência, a gente tinha uma casuística especial, um pouco diferente das clínicas particulares aqui de BH. E eu comecei a atender e ficar mais atento, né, para os sinais da doença e comecei a fazer muito diagnóstico, né? A gente não contava, na época que eu trabalhava no FMG, com um veterinário especialista em endocrinologia, então ainda tinha os pacientes que os outros veterinários triavam, que eles acabavam me mandando para centralizar o tratamento, né? Mas, de fato, o que eu considero é que teve um boom, né, de hiperadrenocorticismo, de diagnóstico. Eu acho que é um misto do veterinário estar mais atento para os sinais, mas também, até como doença oncológica, a gente tem tido um crescimento diagnóstico de câncer, né, em paciente. Eu acho que tem alguns fatores, a gente não sabe, né, exatamente como, que estão contribuindo para que ela está dando as caras com mais frequência, sabe? Então, é uma doença que talvez é a doença endócrina que eu mais faço diagnóstico dentro do consultório. E, e na UFMG realmente aparecia bastante. E muitas vezes pacientes que já tinham passado por vários colegas e quando chegava lá, os colegas estavam mais atentos, eu estava mais atento, a gente fazia triagem e chegava na conclusão que o paciente estava com a função adrenal alterada, né? Eu não sei como que os meninos, né, já te foram apresentados ao tema, assim, como que é a função adrenal, o que seria esse hiperadreno, né? O hiperadrenocorticismo é uma doença caracterizada pelo excesso de cortisol sérico, né? A hipercortisolemia que leva a uma sintomatologia clínica, né? Esse cortisol ele leva uma má fama, né, como hormônio do estresse, mas é um hormônio essencial para a vida, né? É o hormônio da luta ou fuga. E ele tem um impacto em praticamente todos os sistemas. Eu gosto muito do tema hiperadreno, porque justamente é uma doença que ela é muito sistêmica, né? Tem essa base oncológica, que tem essa história, né, com oncologia. E hoje ela se adequa muito ao modelo de medicina que eu tenho feito, né? Que é eu falo que é de medicina funcional, que a gente tenta trabalhar a parte de estilo de vida, porque tanto na prevenção do hiperadreno quanto a resposta do paciente ela é diferente quando a gente atenta para além do tratamento específico, né? Da correção dessa hipercortisolemia, tá? Agora, assim, da onde que vem esse hiperadreno? Por que o paciente ele eleva esse nível de cortisol? A gente tem dois tipos, né, de hiperadreno. A gente tem o hiperadreno iatrogênico, que é relacionado ao uso de drogas esteroides, né, exógenas, uma prednisona, uma dexametasona, às vezes durante um período de tempo muito grande, o paciente ele começa a manifestar os sinais desse excesso, né, de corticoide circulante, né, que eu acho que não é o foco do papo de hoje. O principal seria o outro tipo, né, de hiperadreno, que é o hiperadreno espontâneo, que hoje a gente considera uma doença oncológica, que disfunção ou na glândula hipófise, que comanda a função das glândulas adrenais, ou na própria adrenal. E dentro desse hiperadreno espontâneo, a gente tem um outro que é um pouco mais incomum, que seria um hiperadreno atípico, que eu vou comentar alguma coisa para vocês também, né, que ele pode ou não ser oncológico. Tá? Agora, dentro dessa divisão, né, do hiperadreno, né, iatrogênico e espontâneo, a gente tem uma subdivisão do espontâneo, que ele pode ser relacionado à própria disfunção da adrenal, pode desenvolver um tumor nessa adrenal funcional, que vai produzir mais cortisol, ou então a gente pode ter uma alteração também oncológica, geralmente um tumor benigno na hipófise, que leva uma produção exagerada do CTH, levando uma produção do cortisol alterada também, com uma hiperplasia dessas glândulas adrenais. E nisso a gente faz uma diferenciação de nomenclatura. A gente tem o hiperadreno hipófise dependente e o adrenal dependente. O hipófise dependente é aquele que tem alteração primária na adrenal ali de um adenoma. E o adrenal dependente seria aquele que tem uma alteração oncológica na adrenal, que pode ser um tumor maligno ou benigno, né? Um adenoma ou um carcinoma, geralmente a divisão é de mais ou menos 50% dos quadros. Mas a grande maioria dos pacientes, né, eles têm o hiperadreno hipófise dependente. 85% dos pacientes que têm essa hipercortisolemia com sintomatologia clínica, eles têm essa alteração na hipófise. Tá bom?
Agora, é até um dado interessante, porque geralmente a gente não tem acesso, né, a um diagnóstico específico dessas alterações hipofisárias. A gente não está fazendo tomografia ou ressonância desses pacientes com hiperadreno. Então, é uma inferência. E até quando a gente estava comentando da casuística, como a gente tem visto muito paciente com hiperadreno hoje, eu questiono se de fato todos esses pacientes são pacientes, né, com alteração oncológica da adrenal, se a gente não tem alguns outros fatores e outras doenças que podem estar mimetizando, né, a sintomatologia clínica, ou mesmo alterando esses níveis de cortisol, que não esse adenoma hipofisário. Então, a gente pensa, às vezes, uma dieta inadequada, estresse crônico e alguns disruptores endócrinos, né, que vai desde do impacto definitivo, como a castração, quanto à presença de alguns poluentes, né, de xenoestrógenos no ambiente, que é uma poluição meio invisível, que pode estar alterando a função dessa glândula adrenal, tá? Então, a gente é uma doença que ela é assim, um pouco misteriosa, né? Mais complexa, e mesmo quando a gente tem acesso aos recursos de exame e tudo, sempre ficam algumas dúvidas ali com os pacientes, não costuma ser aquela figura de livro sempre, não. Tá bom? E deixa eu te fazer uma pergunta. Até a Sim, Tamara perguntou aqui, eu vou completar, vou fazer uma pergunta antes e vou completar com a pergunta dela. claro. Você falou que então a casuística é muito alta, a casuística em caninos, né? Existe Sim, alguma casuística em felinos de sim, hiperadreno? né? Sim, né? Eu, pessoalmente, nunca peguei nenhum caso, né? Assim, o número de felinos que realmente atende é baixo, mas, a princípio, é uma doença que ela tem importância maior em caninos e não felinos, mas pode acontecer também, tá? Tá. A Tamara perguntou, é por isso que eu falei que ia completar com a pergunta dela, se o cortisol tem algum tipo de influência no ciclo circadiano do felino. Do Ou felino. Assim, cada espécie, né, tem o seu ciclo circadiano, né? E o cortisol é um dos hormônios que vai estar interferindo ali, né? Assim, eu acredito que não é diferente do cão, né? Assim, até pelos hábitos, né, dele, né, de noturnos, diurnos, mas tem um impacto, sim. Uhum. Tá? E a gente conseguiria diferenciar essas causas de hiperadreno que você mencionou de que forma? Esse é quando, assim, como que a gente chega, né? O paciente chega pra gente, né? Como que a gente vai fazer a triagem desse paciente quando você tem uma suspeita do hiperadreno, né? Normalmente o paciente que você suspeita de hiperadreno, o proprietário traz para você o paciente com uma poliesculhambose, que fala, né? Até pelo Múltipla. aspecto, né, multissistêmico. Geralmente é um paciente que tem um aspecto envelhecido, né? Ele tem uma alteração, né, de visual, né, significativa na maioria das vezes. É um paciente que ele encontra com o abdômen mais distendido, tem uma atrofia muscular, ele costuma ter uma face, né, de cansado. Eu falo que o paciente com hiperadreno ele tem um aspecto de ser mais velho do que ele realmente é, né, como se ele tivesse envelhecido muito rápido, sabe? E na grande maioria das vezes o proprietário está reclamando que ele está ou comendo demais, ou tomando muita água, ou fazendo muito xixi, né, ou os três, né, é a percepção maior do proprietário, né, em casa, até porque é uma doença que ela é comum em paciente mais velho. A gente espera, né, diagnosticar o hiperadreno no paciente acima de 8, 9 anos. Então, ele confunde os sinais da doença com o próprio envelhecimento. Então, o paciente começa a ficar mais cansado, começa a ter um pouco de dificuldade respiratória, né? Ele começa a emagrecer, perder massa muscular, ele acha que é o envelhecimento. Aí, de repente, ele começa a tomar muita água, fazer muito xixi, e fala, ó, tem alguma coisa errada. E, geralmente, eles suspeitam de outras doenças. Eles pensam na saúde renal, pensam até no diabetes, né? Porque eles nunca ouviram falar do hiperadreno, dessa saúde da adrenal e do excesso de cortisol. Aí apresenta esse paciente pra gente, a gente, ó, opa, acende aquela luz amarela, vamos investigar esse paciente. Né? Aí você começa com o exame clínico, né? Você soma outras alterações, como eu falei, uma doença que ela é muito sistêmica, então você vai ter alteração do sistema neurológico, geralmente tem alteração de comportamento, é um paciente mais letárgico, com uma resposta alterada, pode ter alguns quadros de paralisias, uma ataxia também na movimentação. A gente tem alterações dermatológicas, a gente estava comentando a professora Adriane, né? Ela fazia muito diagnóstico de hiperadreno, porque o paciente geralmente ele tem infecções crônicas, ele tem alopecia, ele tem uma pele super fina, tem a alteração de alguns comedos, pode ter uma hiperpigmentação e costumam ser alterações que vão ganhando uma cronicidade ao longo do tempo. E tem outras alterações no sistema, né, oftálmico, pode ter alteração de retina, a gente tem alterações muito diversas, né? E você soma aquilo e tem paciente que realmente fala, esse paciente que tem a cara do hiperadeno é figura de livro. E tem outros que você procura uma coisa e não acha, e que é o paciente que vai ser mais desafiador. Mas sob suspeita, a gente, não, vou fazer um painel básico aqui, vai fazer um hemograma e um painel bioquímico. É o que eu recomendo, nunca fazer um exame de cara específico para a doença. Você começa colhendo mais informações e os exames de patologia clínica são essenciais para isso.
né? Então, a gente tem alterações no hemograma e na bioquímica sérica que aumentam ainda mais a nossa suspeita, né? Os meninos já tiveram aula sobre hiperadreno, né? A maioria que Então, está assistindo? alguns talvez, outros não, porque aqui a gente tem uma distribuição de vários períodos aí, né? Mas Ah, se tá. você Então, tem quiser gente que dar ainda uma não fez a pincelada, patologia, né? eu acho que pode ser interessante a gente falar um pouquinho de como representa para o clínico esse desafio no diagnóstico. Qual que é o passo a passo? Então, por exemplo, você chega, Isso. faz o primeiro exame e fala Isso, para a né? Eu gente como é falo que que é esse começa, passo a começa passo. muito na anamnese, né? Que é uma coisa que os clínicos hoje eles têm corrido muito, né, professor? Cada vez as consultas estão mais curtas, né? Eu levanto a bandeira para a gente fazer consulta de 1h30, 2 horas, deixar o proprietário falar bastante, tá? Que muitas vezes, né, ele vai falar informações ali que vão ser importantes, né, para você somar no na listinha ali de alterações que você espera nesse paciente com hiperadreno. E muitas vezes a pessoa não ia falar se você não estimulasse ela a falar. Então, a anamnese é essencial, o exame clínico cuidadoso, né para observar essas alterações que eu já estava comentando. Aí você desconfiou, vou fazer o exame geral, né? Então, você vai fazer um hemograma, uma bioquímica sérica, se possível, fazer uma urina também. No hemograma, a gente tem três observações principais. A gente costuma ter uma trombocitose, né? A gente costuma, nem sempre, é o que eu vejo menos hoje dentro da rotina, né? Um desvio à direita no leucograma. E você tem um hematócrito no limite superior, né? E muitas vezes um pouco acima, pode ser até em consequência de uma desidratação, né? Porque o paciente ele tende, né, a ficar mais desidratado, porque ele tá produzindo muita urina, né? E tenta tomar mais água até de forma compensatória, porque o cortisol ele inibe o hormônio, né, diurético. Então, a gente tem essas três alterações principais do hemograma. Mas dessas três, o que eu costumo ficar mais atento é com a trombocitose mesmo. Tá? Na bioquímica sérica, a gente costuma ter alterações de enzimas hepáticas, principalmente da fosfatase alcalina, e em alguns casos é até possível, não sei como que está a oferta disso em Belo Horizonte, de fazer uma diferenciação do tipo de fosfatase alcalina, que ajuda também, né, que tem outras doenças que podem levar ao aumento da fosfatase. À medida que os veterinários eles ficam mais atentos, é muito comum as pessoas pensarem muito em hiperadreno, aí aparece aquele paciente gordinho, com a fosfatase aumentada, não, esse paciente tem hiperadreno, mas não necessariamente, né? Assim, o paciente obeso, com sobrepeso por excesso de alimentação, por si só, ele tende a ter a fosfatase já aumentada. Então, a fosfatase ela é importante, sem dúvida. A maior parte dos pacientes que têm hiperadreno, eles tendem a ter fosfatase aumentada, mas, inclusive, a gente pega paciente que não tem a fosfatase aumentada. Tá? As outras enzimas hepáticas, que a gente tem uma hepatopatia esteroide nesse paciente, elas tendem a estar aumentadas também, mas nem sempre. A gente tem alteração do perfil de lipídio, colesterol e triglicerídeo tende a aumentar. Glicemia, muitas vezes está no limite superior ou discretamente acima. Em algumas situações, o próprio aparecimento do diabetes pode ser um sinal que o paciente tem hiperadreno. Tá bom? E tem um exame que a gente não dosa na rotina, mas que ele pode ser interessante, eu recomendo as pessoas, inclusive, começarem a triar mais, que é o exame de insulina, que muitas vezes o paciente está com a glicemia normal, mas já está com uma insulina alta. Então, justamente porque o cortisol ele leva uma resistência periférica, né, à ação dessa insulina, e com isso o corpo ele começa a trabalhar, o pâncreas começa a trabalhar dobrado e produzir mais insulina. É um analita a mais que a gente coloca ali no balaio para suspeitar desse hiperadreno, tá? A urina, a gente tende a ter uma urina isostenúrica, mas também nem sempre. Costuma ter proteinúria. A relação cortisol-creatinina, que a gente pode dosar, não é usual, mas pode ser incluída nesse exame de triagem já, tá? Que é um exame relativamente barato. E muitas vezes esse paciente que tem hiperadreno, ele tem alguma bacteriúria ou então às vezes até sinal de cistite recorrente também. Então o exame de urina ajuda a gente nesse aspecto. Tá? Então, a gente soma essas alterações clínicas, as alterações dos exames laboratoriais, reforça ainda mais a nossa suspeita. Com isso, o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Pedir o exame específico, né, para doença? Ainda não. Né? E é aí que eu vejo muita gente errando, sabe? É a hora da gente ainda tentar ali, pessoal, vamos ganhar mais certeza, vamos fazer exame de imagem. E o ultrassom, a gente não precisa de um ultrassom, a gente precisa do ultrassom. Ultrassom feito com um veterinário experiente na avaliação de adrenal. Muitas vezes chega paciente para mim com suspeita e eu peço para repetir o ultrassom com um ultrassonografista que eu tenho confiança e que tem experiência naquilo. Porque eu não quero uma descrição adrenal aumentada, né? Adrenal com alteração heterogênica. Eu quero saber que tipo de alteração, que mensuração que ele está fazendo ali.
fazer um exame com cuidado, com o paciente em jejum, que recebeu o simeticona ali para ter uma visualização melhor, que muitas vezes tem uma alça passando em cima da adrenal e não consegue ver. Então, assim, é um exame que você leva a suspeita para o ultrassonografista e pede aquele cuidado máximo na avaliação daquela adrenal. Tá? E aí que a gente vai ter, né, geralmente, nesses 85% dos pacientes que têm esse hiperadreno, né, hipófise dependente, a gente vai ter as duas adrenais aumentadas com mensuração no polo caudal alterada. E para tamanhos de cães diferentes, a gente tem parâmetros hoje diferentes. Né? E o ultrassonografista experiente ele vai fazer essa avaliação, vai consultar esses parâmetros e vai falar para você, ó, a adrenal aqui tem sinal de que ela está aumentada, está hiperplasiada. Né? Agora, naqueles outros 15%, né, de pacientes que têm alterações primárias na adrenal, geralmente a gente tem adrenais heterogêneas, né, muito alteradas, assim, em formato, em tamanho. Muitas vezes esse polo caudal que a gente mede pode estar 2, 3, 4 vezes o tamanho. Geralmente a alteração na hiperplasia ela é mais discreta. E a gente tem uma das principais diferenças que já ajuda até no tipo de diagnóstico que a gente está fazendo aqui. Que tipo de hiperadreno que o paciente tem. A gente tem uma simetria, o mais comum é uma simetria das adrenais nesses pacientes que têm tumor primário adrenal. Né? Uma está aumentada, por mecanismo de feedback negativo no hipotálamo, né, e na hipófise. A gente tem a outra adrenal atrofiada. Então, você tem uma adrenal heterogênea e aumentada e a outra diminuída. Então, nisso aí você já suspeita, né? Se as duas estão aumentadas ou uma aumentada e outra diminuída, é uma informação muito importante para você, enfim, pedir o exame específico para a doença. Tá? Então, aí a gente passa para o exame específico, que é um outro exame que muitas vezes as pessoas colocam o pé pelas mãos. Né? Em clínica particular, especialmente, que tende a dar uma comodidade maior, né, para o proprietário, o pessoal tem que fazer o exame de supressão de dexametasona em dose baixa, que é o padrão ouro para a gente fazer esse diagnóstico específico. E o pessoal interna o paciente, é uma coisa que não deve ser feita, porque no ambiente de internamento, o paciente está estressado, vai alterar o cortisol e aumenta a chance de você ter um resultado falso positivo. Então, a gente tem que fazer com o paciente o máximo possível na rotina dele. Ele visita a clínica pela manhã, a gente faz a dosagem do cortisol basal, 4 e 8 horas depois, ou até 8 horas só depois, pode pular às vezes essa dosagem, porque torna inconveniente ficar retornando à clínica. A gente faz essa segunda mensuração e vê se esse eixo, né, ele foi suprimido pela aplicação exógena desse cortisol, né, do corticoide, da dexametasona. No paciente que tem essa alteração, seja da adrenal, seja da hipófise, não ocorre essa supressão de forma significativa se tem valores aumentados do cortisol, né, 4 e 8 horas depois. E nisso, somado às outras alterações, você conclui que o eixo, né, hipotálamo, hipófise, né, adrenal, ele está alterado e você tem uma alteração ali. E o exame de imagem, inclusive, já te ajudou a localizar onde que está alterado, porque isso interfere no tratamento. Tá? Esse seria o passo a passo habitual, né, professora? Mas a gente tem paciente, às vezes tem todos os sinais, você faz a supressão e ele não tem, né, o cortisol alterado. Tá? Só um momentinho. E aí, tá, tranquilo. Né, tive um probleminha aqui com o celular, achei que ele estava desligado, mas não estava. Desculpa. Não, Mas, dando seguimento, assim, esse paciente que é desafiador, que você tem a suspeita e ele não teve um resultado, né, alterado, né, você tem outros exames para serem realizados. Né? Então, você tem o teste de estimulação desse eixo, né, que num paciente normal ele vai estimular um pouco quando você aplica um hormônio, que é o ACTH, mas no paciente que está com esse eixo alterado, vai estimular, né, em excesso, porque está com essa hiperfunção. Então, mas não é para ser utilizado como o teste primário, não só porque ele é mais caro, né, como também você tem, né, uma sensibilidade mais baixa que o exame de supressão para identificar aquele cachorro, né, que tem realmente a doença. Então, eu sugiro as pessoas sempre começarem pelo teste de supressão com baixa dose de dexametasona e lançar a mão do exame com estimulação de CTH somente naquele paciente que tenha, que ainda não teve uma conclusão com o primeiro, né, exame. Tá bom? Então, esses são os dois exames principais específicos. Né? E a gente tem, no caso do paciente atípico, né, que eu comentei que ele existe, o que seria esse paciente atípico? É o paciente que ele tem os sinais da doença, muitas vezes até de forma muito clara para a gente, mas não é o cortisol responsável por esses sinais. Né? Então, a gente vai ter pré-formadores do cortisol, ou hormônios sexuais, ou mesmo aldosterona levando essas alterações. E esse paciente, né, a gente tem essa dificuldade porque ele vai estar com cortisol normal, mesmo no exame com estimulação de CTH. E você tem que dosar outros hormônios, né? Um analito que a gente, né, tem dosado, que é 17-hidroxiprogesterona,
né? E esses pacientes que têm, né, essa 17-hidroxiprogesterona alterada, né, eles podem, né, a gente pode ter essa conclusão que ele tem um hiperadreno atípico. Né? E esse paciente de hiperadreno atípico, ele de fato pode ter uma disfunção, né, da hipófise tumoral levando, né, a zona, né, reticulosa à produção de hormônio sexual, pode, né, mas ele pode ser aquele paciente que está com essa quebra de homeostase hormonal. De alguma forma, essa glândula adrenal ela pode estar estimulada a produzir mais esse hormônio, né, entre outros hormônios sexuais que estão, né, levando à sintomatologia. Então, esse paciente é um paciente desafiador não só, né, no diagnóstico, como no próprio tratamento. Né, que ele geralmente não responde tão bem à terapia quando a gente identifica, né, alteração hipófise dependente ou adrenal dependente, né, convencional, com cortisol alterado. Tá bom? Muito Eu bem. acho que Você tem notado, dentro ainda de exames, só para sim. a gente esgotar e aí a gente vai evoluindo em outro sentido. Uhum. Você tem notado muito desequilíbrio eletrolítico e gastroenteropatia nesses pacientes? Eu costumo ver muita gastrite crônica, né? E assim, o desequilíbrio eletrolítico, de fato, a gente pode ter sim, né? Agora, a gente, dentro dessa ideia de saúde adrenal, que quando você falou pra gente falar de hiperadreno, não pensei muito a gente falar sobre isso, até porque eu acho que o assunto ia ficar muito extenso. A gente tem o hipoadreno, e ele, de fato, a gente depende, né, da dosagem dos eletrólitos, né? A gente Até costuma para ter fechar diagnóstico, né? essa correlação, né, do sódio com o potássio, né, a gente usa isso para chegar no que é um paciente que também tem um diagnóstico muito desafiador, né, a gente usa o exame de estimulação com o CTH, mas geralmente ele chega na clínica e a dosagem de eletrônico pode, especialmente antes de fazer a correção hidroeletrolítica, né, você pode, é uma informação muito importante para você chegar no diagnóstico do hipoadreno. Tá? Então, mas de fato, até eu uso muito mais a dosagem no acompanhamento do paciente depois que eu iniciei o tratamento, porque eu fico com receio, né, do medicamento levar a uma síndrome hipodrenérgica. Então, eu faço acompanhamento e monitoro o sódio e potássio. Mas no diagnóstico, para ser bem honesto, não é muito habitual eu procurar isso. Eu acredito que outros colegas podem estar dosando. Tá? Sim, aí você faz o monitoramento, então, da aplicação terapêutica, né? Isso, tá entre os exames que eu costumo pedir para o paciente, né, para monitorá-lo, eu faço a dosagem de eletrônito. E como é que é o acompanhamento depois? Depois que você fecha o diagnóstico, aí você institui que tipo de tratamento e depois como é o acompanhamento desse Tá, paciente? vamos lá, vamos aos poucos. Eu ia falar do acompanhamento, mas no final, mas eu já posso, né, Não, já jogo pode, aqui. você Não, fica à não, vontade, eu estou eu furando ia a falar que fila. assim, hoje a gente tem esses desafios, né? Assim, para falar, complementando ainda essa parte do diagnóstico, é que nem todo paciente que tem os sinais, às vezes até de forma clara, a gente consegue o diagnóstico, né, no exame de supressão, ou mesmo de estimulação com dexametasona, de estimulação com CTH. Tá? Mas o fato, assim, a gente ter, às vezes, os sinais muito claros, né? Às vezes até essas alterações laboratoriais gerais alteradas, né? Alteração hepática, essas alterações urinárias, né? A gente tem, o paciente ele não fica com ele, não desenvolve hiperadreno da noite para o dia. Na terça-feira ele não tem hiperadreno, na sexta ele tem hiperadreno, ao longo do tempo. Inclusive, alguns pacientes, assim, que eu procuro hiperadreno ao longo de um ano até conseguir um diagnóstico específico para iniciar o tratamento. Mas esse paciente, a gente fala da zona cinza, que está a gente está suspeitando que ele está se tornando, né, um paciente com a doença, né, com o Chikungunya, a gente já pode fazer alguma coisa, sabe? É aquele paciente que às vezes essas alterações, né, do estilo de vida, né, já vão ser importantes. É o paciente, às vezes, você vai fazer uma suplementação com melatonina, que geralmente ajuda, né, essa regularização do ciclo circadiano, vai utilizar algum nutracêutico, né, que vai ter uma ação positiva na saúde adrenal. Então, e é um paciente que você vai monitorar com frequência maior, né? Esses analistas, mesmo que não faça o exame específico, mas você vai acompanhar essa saúde hepática mais de perto. Então, assim, não simplesmente, não deu o exame lá do positivo, né? Não esquecer esse paciente. A gente tem o que fazer por ele também. Né? E o outro problema que a gente tem, né? Que eu acho que é o segundo desafio, é que nem todo paciente que tem, às vezes, os sinais e a gente identificou a doença, a gente vai tratar. Porque a gente tem que avaliar se o tratamento ele vai ser benéfico, seja para a qualidade de vida, seja para sobrevida daquele paciente. E na maioria das vezes, o paciente que tem hiperadreno, ele tem comorbidades importantes. Às vezes é um paciente oncológico, né, com outro tumor, é um paciente diabético, é um paciente, né, que tem alguma alteração renal, alguma alteração articular, e o tratamento ele tem, vamos comentar aqui, ele tem efeitos colaterais, pode levar a uma piora da clínica daquele paciente. Né? Assim, nem todo paciente identificado, né, com a doença, ele tem que ser tratado. Então, aí eu vou encher a bola de vocês. Eu falo que assim, a importância, né, da gente, inclusive, ter
o patologista de estimação, né? Assim, aquele patologista que você pode conversar, né? E trocar ideias sobre esses exames, se os exames mesmo estão compatíveis com a clínica do animal, né? E a gente e ajudar, assim, que exames que eu vou pedir, né? E qual que é a hora certa da gente pedir esses exames? A gente começar a fazer mais exame, fazendo aquele julgamento, o que que vai mudar a minha conduta? Né? Assim, vai mudar o que eu vou fazer com aquele paciente, como eu vou acompanhar ele, como eu vou tratá-lo. E tem paciente que às vezes eu desconfio do hiperadreno e não faço o exame específico, né? Porque é um paciente que eu já tenho uma avaliação que ele não vai ser beneficiado desse tratamento. Né? Infelizmente acontece isso, pacientes que às vezes já foram muito mexidos, teve um investimento financeiro altíssimo, levou uma carga de estresse emocional proprietário muito grande para depois você concluir que o paciente tem hiperadreno, mas que não teria mais o que se fazer ali, né? Pelo menos não no tratamento específico da doença. Né? Assim, a gente tem, eu falo que é um elefante branco que a gente tem na veterinária hoje, professora, que é a questão da intervenção, né? Assim, o paciente pisou dentro do consultório, a gente já está intervindo, né? Na medicina humana, a gente tem dados mostrando aí que talvez seria a terceira causa de óbito do paciente, né? Mesmo quando a gente, assim, mesmo não envolvendo erro médico, né? Assim, que a própria intervenção ela pode ter um discurso, né, diferente do que a gente está planejando. Na veterinária, eu estimo que é a mesma coisa, se não pior. Então a gente tem que tomar cuidado, um cuidado maior com a intervenção, né? Que vai desde do pedido do exame à intervenção terapêutica depois, sabe? Trabalhar a individualização daquele paciente mesmo, sabe? Então, assim, você perguntou sobre o tratamento, o que a gente faz com ele, né? Então, a gente tem... Na verdade, era uma linha só para a gente manter mais ou menos o raciocínio, porque eu fui te interrompendo, né? Sim, não, sem problema. Porque nem sempre, era exatamente isso, nem sempre a gente, tudo bem, eu suspeito, eu tenho um diagnóstico, qual que é a minha conduta? Nem sempre a gente trata. Sim. Então, como é que a gente define isso? Qual paciente vai ser tratado, qual não vai ser, e qual é o mecanismo que a gente tem para acompanhar esse Esse tratamento? paciente, né? Essa definição, assim, como que a gente vai tratar o paciente, que droga, que dose, depende do tipo de hiperadeno que a gente está lidando e depende, como eu falei, né, do contexto do paciente, comorbidades e tudo mais. Né? E às vezes até outros fatores que vão além do paciente, né? Situação financeira do proprietário, né? Disponibilidade para retornos, né? Para a gente fazer esse acompanhamento. Às vezes é um paciente que mora num lugar que a pessoa não tem condição de levar o cachorro ali na clínica com uma frequência maior, né? Então a gente realmente tem que trabalhar essa individualização. Tá? Para cada tipo de hiperadeno, a gente tem um tratamento de eleição, né? Como eu estava comentando, né? Assim, o paciente com o hiperadeno iatrogênico, né? Que você tem os sinais, que esse paciente, inclusive, você não faz, a gente não costuma fazer o teste específico. Você assume que o paciente está tomando corticóide há muito tempo com sinais do hiperadreno, qual que é o ideal? Você tentar trabalhar a redução da dose desse corticóide, principalmente retirá-lo. Então, o tratamento do hiperadreno iatrogênico, né, a gente retirar ou diminuir, né, a utilização do corticoide. Tá? Agora, esse paciente com hiperadreno espontâneo, o tratamento de eleição, para quando tem a disfunção adrenal e a disfunção, né, hipofisária, ele é diferente. Quando a gente tem alteração adrenal, quando a gente tem um tumor de adrenal, a primeira escolha, né, a primeira opção, deveria ser a cirurgia, sabe? A retirada da adrenal, né, e da adrenal alterada, que não só você levaria a possibilidade de correção definitiva, sem necessidade de utilizar medicação, né, ad eterno, como você também aumenta a chance de sobrevida daquele paciente caso ele esteja lidando com um tumor maligno, né? Porque tem as consequências da própria malignidade do tumor ali, que ele pode invadir vaso, ele pode ter um potencial metastático. Então, quando você tem uma adrenal alterada em ultrassom, um paciente com a doença, ele é um paciente elegível para correção cirúrgica. Agora, é o outro desafio que a gente tem, né? Assim, na maior parte dos lugares, inclusive em grandes centros, não existe uma experiência, né? Às vezes o pessoal tem experiência teórica, mas não tem experiência prática com a cirurgia. As pessoas não costumam fazer tanta cirurgia, então o cirurgião às vezes não tem a mão, né? E às vezes não tem uma equipe de endocrinologia integrada ali para dar suporte para o paciente antes, durante e depois, né, dessa cirurgia. Então, é uma cirurgia que tem uma chance de insucesso, né, do paciente morrer no transcirúrgico ou no pós-cirúrgico ali imediato, muito grande. E quando você leva isso para o tutor, muitas vezes ele opta pela segunda opção, que é a primeira opção no paciente que tem o hipófise dependente, que é o uso medicamentoso de forma contínua. Tá? E o medicamento que a gente usa para tratar principal, né, o hiperadreno, é o trilostano, que ele é um inibidor, né, da 3-beta, né, hidroxisteroide desidrogenase,
né, que leva, é o nome mais sempre trava, ele que inibe, né, de forma seletiva e irreversível, quando você para o tratamento, ele volta a apresentar os sinais de doença, né, a produção do cortisol. Tá? E com isso a gente vai modulando, né, a doença. E nem todo paciente você vai fazer a remissão completa dos sinais. Por quê? Especialmente naquele que tem a comorbidade, ele tende a ter uma piora dessas comorbidades. Quando a gente para pensar, o cortisol é um dos melhores anti-inflamatórios, se não o melhor anti-inflamatório que existe. Né? Então, o paciente idoso que está lidando com alteração inflamatória de forma geral, algum reumatismo, né? Assim, alteração articular, às vezes tem uma doença renal, né? Porque o cortisol aumenta a taxa de filtração glomerular. Às vezes está lidando com dor crônica. Quando você diminui o nível do cortisol, né, que está alterado, ele piora clinicamente e começa a ter alterações clínicas outras. E com isso, você tem que pisar no freio em relação ao tratamento. Né? Então, a gente tem esse monitoramento laboratorial, mas o mais importante é o monitoramento clínico. Então, assim, na teoria, a gente deveria fazer esse acompanhamento do cortisol, que eu vou comentar como que a gente faz, né, com uma certa frequência, a cada 3 meses. Né? Agora, na prática, o que define, pelo menos para os meus pacientes, né, geralmente a dose e os reajustes, é muito a sintomatologia clínica de um paciente que tem outras comorbidades. Tá? Mas é preconizado, né, que a gente faça o acompanhamento desse cortisol até para evitar a situação de um hipoadreno iatrogênico, a gente levar uma redução excessiva desse cortisol. Então, como a gente tem que ter acesso aos níveis de cortisol desse paciente. E é uma coisa que está mudando, até mudou mais recentemente, ainda não foi adotado assim, por todos os veterinários, é que o exame que a gente faz o acompanhamento, né, específico da doença seria a estimulação com a CTH, né, com 1 a 2 horas depois você faria, né, a coleta, apesar de ter alguma literatura sugerindo, né, 4 a 6 horas depois, inclusive da administração do trilostano. Né? Mas é uma sugestão que ela ainda não tinha tido validação. E eu li um artigo recentemente mostrando que tem uma sensibilidade maior para a gente simplesmente fazer o cortisol basal pré-tomada, né, do trilostano e dosar ele 3 a 4 horas depois. A gente não precisaria empregar o ACTH para fazer esse controle do cortisol no paciente que está sendo tratado. Então, é uma informação até que era nova para mim, os últimos, né, pacientes que eu tenho feito o acompanhamento, eu já tenho feito isso. Sabe? Então, e que torna mais barato esse acompanhamento. Muitas vezes eu não estava fazendo o exame do ACTH por conta do custo, é um hormônio que está difícil de encontrar no mercado, inclusive. E a gente poder fazer sem o uso, sem ter que fazer essa estimulação, né, facilitou um pouco para a gente. Tá? Agora, junto, né, e às vezes até antes de fazer esse exame específico do cortisol, a gente volta aos exames gerais. Então, assim, onde a gente estava alterado, a dislipidemia, às vezes a glicemia do paciente, as alterações hematológicas, a gente vai acompanhando com uma frequência até maior. E muitas vezes, quando você não tem melhora nem clínica, nem laboratorial geral, né, imediata, né, assim, com algumas semanas, você já vai mudando a dose ali, né, antes de fazer esse exame do CTH de estimulação, ou mesmo a dosagem, né, pós-tomada do trilostano, até para poupar um pouco de recurso do tutor, sabe? Então, na prática, o que vai ajustar a dose do trilostano para mim é muito menos o cortisol, né, e muito mais a clínica do paciente e essas outras alterações laboratoriais gerais, tá bom? Arthur, só para a gente poder seguir um pouquinho aqui, eu acho que eu vou furar um pouco a fila, mas dentro dessa ideia, eu vou voltar nesse assunto depois, que eu acho que é importante algumas repetições, até para a gente poder fixar, sedimentar melhor, né? Uhum. Mas, falando um pouco desses exames, explica para a gente um pouquinho de alguns cuidados na coleta, quais tubos têm que ser solicitados, se tem, por exemplo, algumas características da amostra que comprometem muito o resultado no final, sabe? Por exemplo, Sim. lipemia, icterícia, essas coisas. E qual tubo a gente deveria pedir para cada um dos testes? Por exemplo, Dos se eu for testes, dosar legal. qual tem que ser, cortisol, qual tem que ser. Dentro daquela ideia que eu falei de a gente ter um patologista muito próximo, até para ele ajudar a gente com isso, né? Assim, falar assim, ó, sua amostra está alterada, vai dar erro, coleta de novo, né? Então, assim, o cuidado, né, começa como eu estava falando, assim, primeiro escolher os exames, que exame que eu vou colher ali que vai me ajudar, de fato, né? Que vai mudar a minha conduta, né? E colher os exames que você precise, não sair pedindo tudo quanto é exame que não vai mudar a sua conduta.
né? Eu acho que começa ali, né? Aí depois, ó, eu preciso fazer essa coleta, né? Então, esse paciente, ele tem que estar jejuado quando a gente faz esses exames gerais, né? Então, especialmente um paciente que a gente está lidando com uma dislipidemia, que pode estar com alterações, né, de triglicerídeo e colesterol, ele costuma ter um soro lipêmico, isso interfere na leitura da bioquímica, né? Às vezes até algumas alterações do hemograma também. Então, assim, esse paciente está jejuado, ele é importante, né? Mínimo de estresse na coleta, especialmente quando você está lidando com está fazendo a dosagem de cortisol, porque pode alterar, né? E exame de urina, né? Assim, é uma coisa que até eu tenho tido mais critério hoje em dia, né? Com agilidade de processamento dessa amostra, né? Você fazer também essa amostra em jejum, que geralmente o veterinário não pede, né? O exame de urina em jejum, às vezes o paciente acabou de comer, ele faz a dosagem lá também, né? Então a gente trabalhar com esse paciente jejuado, né? A forma como você está colhendo, né? Para evitar hemólise, né? E enviar ali. Geralmente você vai enviar um hemograma num tubo de DTA, né? Vai fazer uma coleta, né, de soro, vai distribuir, especialmente se estiver dosando a glicemia num tubo de fluoreto, além do tubo, né, com ativador de coagulação, né, de tampa vermelha, e vai mandar o exame do material de urina convencional também, né, no pote de coleta universal. Tá? Então, assim, esse aí é o básico para a gente, né? O cortisol a gente manda, né, de tampa vermelha, né, no tocoativador mesmo. Tá? E agora, dentro do laboratório, até se você quiser falar um pouco para a gente aí do que você costuma ver de alteração que pode interferir nisso, eu acho que tá mais na sua praia do que na minha, professor. Eu fico muito Não, você atento falou. que vocês me mandam de volta. Não, acho que é bem interessante, porque assim, você falou sucintamente o que são os achados mais comuns, né? Uhum. Dentro disso, tem até uma pergunta aqui: você tem visto muita eritrocitose em indivíduos com hiperadreno? Não, né, assim, Leucocitose a gente vê, né? É até sim. assim, talvez mais comum. Mas eritrocitose você tem visto com. Não tem sido, né, rotineiro, não, né? Não é uma coisa que eu tenho me atentado, não. Tá? Tá. E os cálculos urinários, você tem conseguido fazer uma. Já, assim, até Não. eu fiquei um tempo até, eu falar que os pacientes, eles vêm em ondas, né, professor? Eu fiquei alguns meses sem atender nenhum caso de hiperadreno e iniciou uma nova onda de hiperadreno. Eu atendi pelo menos uns 10 pacientes nos últimos, talvez, 2 ou 3 meses. E os dois primeiros deles, eu fiz o diagnóstico justamente porque eles me enviaram o paciente para fazer uma terapia de orientação nutricional para cálculo, né, de oxalato. Né? Eu falei assim, ó, acho que tem uma coisa, eu pedi exames gerais, tinha mais alteração. Falei assim, a gente tem alteração, né, tinha estalúria e já tinha formação de urólito, né? Um deles tinha sido, né, operado até. Então, a gente espera, né, sem algumas alterações urinárias também. E dentro das complicações, assim, é lógico que eu vou dividir essa minha pergunta em dois, tá? Uhum, A complicação própria, intrínseca do hiperadreno, mais comum que você vê, sistêmica. Eu não estou falando de comorbidade, eu estou falando de causa e consequência, né? uhum. E as complicações mais comuns após o tratamento com o trilostrano. Quais são Tá, essas? né? Professor, assim, até eu falo que são os limitantes. Do que meu paciente com hiperadreno morre, sabe? Então, assim, o hiperadreno, como eu falei, ele tem essa... ele é multissistêmico, né? Mas as alterações cardiopulmonares, geralmente, são as que a gente tem, né, uma maior gravidade. Geralmente é um paciente que ele é apresentado em hipertensão, né? Geralmente eu trabalho com um cardiologista junto para fazer o controle da pressão desse paciente. E geralmente acaba sendo um limitante, né? Às vezes tem alguma comorbidade cardíaca nesse paciente também, né? Mas o hiperadreno é quem está empurrando ali, né, o paciente em direção ao termo de vida, sabe? Agora, a maior parte dos meus pacientes de hiperadreno, eles até têm consequência dessa hipertensão, né? Eles vão morrer com alteração renal, sabe? Então, assim, e é o inconveniente do uso do trilostano, né? Que às vezes você descobre que o paciente estava com ureia normal, quando você começa a usar o trilostano, às vezes em dose muito baixa, né? O paciente começa a ficar azotêmico e a doença renal ela é visualizada e começa a progredir. E é o paciente que geralmente você vai pisar no freio, né? Tem paciente que você vai cada vez diminuindo a dose, e tem paciente que você fala, ó, não vou controlar. Eu tô com um paciente até que o proprietário me mandou mensagem hoje, que é um guerreirinho, assim, talvez eu tô tratando ele pelo menos uns 4 ou 5 anos, né? Assim, eu comecei no FMG, ele me acompanhou lá na Medvet, e ele é um paciente que não recebe tratamento para doença mais, né? Ele já recebeu um tratamento até mais agressivo, mas por conta da saúde renal dele hoje, ele já não recebe, né, o tratamento. Então, eu quero esse paciente o cortisol mais elevado mesmo,
justamente para melhorar a filtração glomerular dele. Esse é um paciente que ele desenvolveu um quadro azotêmico, na verdade, até chegou a ficar urêmico, passar mal, né? E durante o tempo, e agora a gente, com a retirada do tratamento, ele teve uma compensação de novo. Então, geralmente essa saúde, né, cardiorrenal, talvez, né, é o limitante maior, né, no paciente com hiperadreno, tá? A gente na verdade, eu acho que é bem isso que você falou, é bem cíclico, né? Porque tem vezes que as coisas vêm de enxurrada. Tem, por exemplo, às vezes você tem a época da babesiose, tem a época da piometra, você tem a época. Os bichos combinam, né, um com os outros. Sim, assim, ó, vamos todo mundo junto, porque a bola da vez aí agora é o tal de hiperadreno. Uma das coisas que muitos alunos perguntam, às vezes, inclusive, é por que eles ficam com aquela barrigona? Tem alguns motivos para barrigona, né? Então, assim, a gente tem essa atrofia muscular, ela acontece não só na musculatura, né, de membros, né, da cabeça que a gente observa, ela acontece também no diafragma e acontece na musculatura abdominal. Então, assim, essa flacidez muscular seria uma causa. O cortisol, ele é um hormônio que, ao mesmo tempo que ele é catabólico da musculatura, ele é anabólico para o tecido adiposo. Então, o paciente ele começa a ter um anabolismo de gordura, um acúmulo de gordura intraabdominal, visceral, né, que também contribui para o aumento do abdômen. Esse paciente geralmente tem alteração de hepatomegalia, então tem essa projeção do fígado ali também. Né? E tem esse adelgaçamento da pele, então ele fica com aquele aspecto do abdômen distendido, né? E com a pele bem fininha, assim, inclusive você costuma ver os vasos, né? E juntas outras alterações de pele, né? De comer, tudo, aí acaba parecendo parece um globo, assim, aqueles grupos que o pessoal, né, da aula de geografia, né? Aquele barrigão distendido. Né? Aí soma também que muitas vezes ele tem essas alterações digestivas, tá com muito gás, aí o animal que está produzindo muita urina, bexiga geralmente está sempre cheia, né? Tudo ali tá muito dentro do abdômen, né? Então, e a musculatura não consegue manter, né, tudo ali no lugar onde está. Né? E nem sempre o paciente que está bem compensado da doença, ele tem um retorno, né, de toda a sintomatologia. Muitas vezes esse abdômen mais penduloso, distendido, ele se mantém. Sabe? Não é o parâmetro assim, não, vai melhorar isso se o paciente está com boa resposta, essa parte mais estética, né, visual ali, não necessariamente. Tá? E dentro desse padrão, da gente inclusive saber até que ponto ir dentro não só, né, do acompanhamento, mas também do tratamento, tem alguma outra coisa que você use como monitoramento nesse paciente? Monitoramento, assim, além dos exames, né, e o retorno mais frequente do paciente no consultório, né, eu geralmente conto com colegas especialistas para tratar as complicações mais específicas, né, da parte renal, parte cardíaca, né, e eu faço assim, entendendo o tratamento, assim, o que eu posso fazer a mais também, né, assim, a gente não ficar só focado no trilostano, que é a droga de eleição Sim, hoje, né, para pelo menos 85% dos casos, né, algo que a esse gente tem tratamento de suporte aí, como é que... justamente essa parte de suporte, tratar as comorbidades, né, os sinais que às vezes você como clínica às vezes é limitado para tratar, né, mas oferecer essa mudança de estilo de vida que eu comentei inicialmente, né, no início da nossa conversa aqui. Né, assim, eu vejo claramente, eu acho que o hiperadreno é um bom modelo, né, de aplicação de medicina de estilo de vida, porque aquele paciente que o proprietário tem um cuidado extra com a dieta dele, oferece uma dieta com baixo teor de carboidrato, uma dieta fresca, né, já que ele é um paciente que está lidando com uma dificuldade de metabolismo de carboidrato, né, por conta dessa resistência insulínica. É um paciente que responde melhor, né? Estimular o movimento, né, principalmente em ambiente natural, que a gente sabe que é uma outra coisa que interfere na redução do cortisol. Às vezes esse paciente ele está com cortisol alterado porque ele tem uma alteração oncológica ali, né, está com alteração hipofisária adrenal, né, mas se sobrepõe, né, outras alterações na rotina dele para aumentar esse cortisol ainda mais. Né? O uso de nutracêuticos, né, que a gente pode estar usando, o próprio uso da melatonina, né, que a gente sabe que ela reduz o cortisol, além de melhorar alguns sinais, principalmente da parte comportamental que esse paciente que tem hiperadrena, ele apresenta. Então, fazer um tratamento mais multimodal desse paciente faz muita diferença na qualidade de vida dele. As pessoas, às vezes, não, tem hiperadrena, vou usar o saltrelostano e vai resolver. Não, claramente o paciente que o proprietário, o tutor está fazendo dever de casa, ele tem uma resposta muito melhor, né, do que aquele paciente que simplesmente está tomando remédio e fazendo exame. Sabe? Então eu falo que a medicina ela é feita mesmo dentro de casa, né? No dia a dia ali, não a gente dentro do consultório, né? E a prescrição é só uma fração pequena do sucesso do tratamento.
e a gente orientar o tutor a ter uma postura mais proativa, inclusive identificar os sinais de descompensação da doença, né, do tratamento de forma mais ágil, é muito importante, né, para a sobrevida e para a qualidade de vida dele. Né? E uma outra questão também que sempre aparece, né? O corticoide, eu sou assim, fã do corticoide. Eu acho que ele, bem utilizado, ele é melhor, uma das melhores ferramentas clínicas que a gente tem, né? Mas a Uhum. gente não pode deixar de falar um pouquinho a respeito do papel imunossupressor, né? E Sim, o quanto né? esses animais eles são mais susceptíveis, de repente, a desordens bacterianas. Você pode Sim, comentar né? um pouquinho assim a respeito Claro, da né? sua... Até a gente estava comentando que a professora Adriana ela dava o diagnóstico, né, do hiperadreno, que são pacientes que costumam ter infecções de pele recorrentes, né? Essa parte da saúde urinária, né? O professor Júlio já me mandou muito paciente lá no FMG também, pacientes com infecções, né, multiresistentes crônicas urinárias. Né? E a própria, quando a gente a gente para pensar na ocorrência de outros tumores, né, que é muito comum o paciente hiperadreno ele desenvolver às vezes outros tumores, ou já apresentar outros tumores no momento do diagnóstico, né? O sistema imunológico é essencial, né, para monitorar as células que também estão ficando alteradas ali no próprio corpo, né? Então, o paciente que está imunossuprimido, ele tem a tendência a formar tumor, né, com facilidade maior. Né? Então, assim, e às vezes até essas infecções oportunistas, né, que a gente está vendo, isso sim eu acho que é uma coisa que a gente usa para monitorar, né, o sucesso do tratamento. Aquele paciente que estava tomando ciclo de antibiótico toda hora e de repente a cistite dele passou. Ele pode até estar com cortisol às vezes um pouco alterado, às vezes não teve a melhora do abdômen que a gente estava comentando, mas aquele problema que estava de fato incomodando muito ali, que era a cistite, o retorno para o veterinário toda hora para fazer um tratamento, né, aquilo ali resolveu e ele está tendo um sucesso. Então a gente avaliar esse sucesso também nesses outros, né, sinais ali, acho que essa parte de controle de infecção é muito importante mesmo. Tá. Você entraria, ou assim, com algum tipo de tratamento preventivo nesse sentido? Não só das bacterianas, mas tem outra pergunta aqui a respeito de protetor hepático, ômega, nesse Sim, né, tratamento assim, eu falo que a prevenção, né, a gente tende a achar a pílula mágica, né, professora, né, algumas coisas, principalmente quem tá falando de nutracêutica e tudo, isso não existe, sabe, é uma coletânea, né, inclusive avaliação de resposta, eu estimulo as pessoas a não usarem muita coisa ao mesmo tempo, né, fazer uma certa ciclagem, inclusive, né, para potencializar o efeito desses nutracêuticos. Ômega, de fato, eu comecei a usar menos, sabe, já usei mais no passado, questionando até a qualidade desses ômegas, sabe? Agora, esses nutracêuticos de suporte hepático, né? Silimarina, SAMe, acetilcisteína, isso eu uso, né, com alguma frequência, sabe? E para saúde, né, adrenal, né, a gente tem usado muito uma erva, né, que é indiana, que chama ashwagandha, sabe? Que tem um impacto positivo também. Agora, assim, a gente não sabe exatamente o mecanismo dela, mas a gente tem uma melhora clínica, né, interessante. Eu mesmo já tomei um pouco, né, para saúde adrenal mesmo. É, É. tem problema de adrenal, não, né, Arthur? Não, assim, é até um diagnóstico mais controverso, né? Que é diferente, a gente não costuma encontrar desse diagnóstico da veterinária e na própria medicina, os médicos que chegam a esse diagnóstico, eles têm, vamos dizer assim, eles não têm uma adesão disso na literatura, que é fadiga adrenal, não sei se você já ouviu falar desse termo. Né? Ah, Geralmente é feita dosagem até desses precursores do cortisol, né? E do cortisol em si, mas geralmente os precursores, eles tendem a dar abaixo, né? DHEA, pregnenolona, às vezes até alguns hormônios sexuais também, né? Então, consequência geralmente de estresse crônico. E aí a ashwagandha, acho que ela cai bem nisso também. Até em extensão ao que o meu médico tinha me prescrito, comecei a ficar mais atento, conversei com outros colegas de São Paulo que têm usado com um resultado legal. Né? Mas eu acho que isso aí é esse cuidado, né? Essa individualização do tratamento, né? Acho que isso faz diferença. Agora, recomendo as pessoas irem com calma, porque é muito fácil você onerar muito o tratamento com nutracêutico e não conseguir nem avaliar o resultado direito, saber o que de fato está funcionando, sabe? Na busca dessa pílula mágica, e as pessoas usam várias pílulas mágicas ao mesmo tempo. Isso geralmente não dá muito certo. o pessoal quer que você repita o nome da erva mágica. Chama ashwagandha, né? Tem outros também, a rhodiola rósea, tem outros tônicos, né, para saúde adrenal, né? Infelizmente, assim, falta muito estudo na espécie, sabe? Geralmente é em extensão de espécie de estudo em roedor ou mesmo em humano, sabe? Mas geralmente é uma adoção de práticas de nutracêutica da medicina oriental, né? De medicina tradicional chinesa e da Ayurveda. Então, assim, na alopatia mesmo, né, eu não vejo muito pessoal prescrevendo, não. Isso eu aprendi até foi com um médico que tem esse pé na medicina oriental, que é uma Uhum. medicina muito baseada em observação, assim, de milênios, né? Então, não tem, não é, muitas vezes
o uso não foi suportado, né, por estudo em molde ocidental, vamos dizer assim. Não, e a gente sabe que acaba. O que faltam lá, às vezes, são trabalhos científicos que numericamente podem não comprovar, mas Sim, se às vezes você tem aí uma melhora clínica, uma sobrevida, uma qualidade de vida melhor para o paciente, eu acho que a gente não precisa ficar preso a números, né? isso. Eu Né, acho que assim, a ciência nos prende muito a números, né? sim, né? Assim, tanto na ausência quanto o excesso de números, né? Exatamente, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu aqui no chat. Como e quando a gente deve aplicar o teste de baixa dose ou de alta dose? De Qual alta que é dose. a Até é interessante você vantagem de falar que uma ou de outra? eu tinha notado aqui, acabou não passando na hora de falar do diagnóstico, né? O teste de alta dose ele tem caído em desuso, sabe? Porque ele era muito usado para diferenciar o hiperadrena adrenal dependente do hipófise dependente, sabe? Mas hoje o que a gente tem usado mais para isso é a própria imagem ultrassonográfica, ou mesmo a imagem da tomografia ou ressonância. Sabe? Então, assim, o paciente que está com alteração, né, do eixo, né, no teste de baixa dose, né, e você tem uma imagem, né, que assim, as duas adrenais estão com sinal de hiperplasia ou uma adrenal está com sinal de tumor, né, você já tem uma conclusão ali do que você está lidando. E tem algumas variações, né, o paciente que tem alteração de tumor de adrenal, ele tende a ter valores, né, de cortisol mais altos. Então, assim, no teste de supressão com baixa dose, você já costuma ter esses valores mais altos. Sabe? Então, assim, o teste de alta dose realmente caiu bastante em desuso, sabe? Mas tem gente que ainda faz, né, de alguma importância, mas eu de fato já não faço há muito tempo. Tá? E você pode repetir para a gente qual é o protocolo de baixa dose que você costuma usar É assim, hoje? até é uma coisa que eu estou mudando um pouco, porque eu tenho visto que quando eu comecei a atinar para hiperadrena, a gente fazia essa dosagem, né, com o paciente em jejum, né, do cortisol basal, né, depois mandava ele para casa, fazia a refeição normalmente, tinha rotina normal, com 4 horas ele voltava, a gente fazia essa segunda, que desculpa, né, a gente aplica uma dose, né, da dexametasona em baixa dose, né, 0,01 a 0,015 miligramas por quilo, né, o paciente vai para casa, né? 4 horas depois você faz essa segunda dosagem e 8 horas depois, né? Você faz uma terceira dosagem. Né? Até pela dificuldade da logística, né? De levar no meio do dia, eu simplesmente aboli esse de 4 horas, sob sugestão, inclusive, de alguns endocrinologistas, né? Que eu estava tendo uma formação. E fazia só antes da aplicação e com 8 horas. E sinceramente, não acho que esse de 4 horas me ajuda tanto assim mesmo, não. Mas, especialmente para diferenciação, né, de tumor de adrenal com o hipófise dependente, né, essa dosagem de 4 horas ela pode ser interessante. Então, eu estou vendo que alguns endocrinologistas que eu acompanho, eles voltaram a fazer com 4 horas. Tá? Mas complica para a maioria das vezes, a maior parte dos tutores, eles acham muito ruim já ter que voltar 2 vezes, tem que voltar 3 vezes na clínica. Então, dificulta muito. Sabe? Então, geralmente eu faço só com 0 e 8 horas. Tá? Uhum. E manter o paciente na clínica? Não, né? O paciente vai para casa, né? Inclusive, já peguei muito paciente, veio já de colega, que às vezes não trata, mas assim, ó, fiz o diagnóstico, o paciente tem hiperadreno. Eu peço para fazer o exame de novo, especialmente naquele paciente que tem a sintomatologia, né, mais discreta, né? Que eu falo, não, você pode ter erro do exame. A gente está falando, né, de um exame que tem, né, uma chance de falso positivo significativa, sabe? E não só esse estresse do dia da coleta ali na clínica, se ele fica internado, né? Mas o próprio que aconteceu em casa e que às vezes a gente não está sabendo, né? Às vezes o paciente é um cachorro mais sensível da parte comportamental, tem medo, né, de alguma pessoa em casa, teve alguma situação fora da rotina dele que pode influenciar isso também, tá? A Amanda perguntou aqui, em caso da adrenal dependente, qual que é a percentagem desses tumores adrenais malignos? E aí, Geral, quais a realmente eu até ocorrência tentei das procurar essa metástases? informação mais atualizada. Eu tinha informação que era mais ou menos 50%, sabe? De adenomas, né, adrenais e de adenocarcinomas adrenais, sabe? Mas pode ser que já tenha mudado alguma coisa que o dado que eu consultei aqui não era muito recente, não. Agora a gente tem um complicador, né? Não só a cirurgia ela é mais difícil, né? Nem sempre você consegue fazer a ressecção total. E até também, né, nas últimas conversas que eu tive com a Gleite, geralmente esses pacientes não são beneficiados de tratamento complementar com quimioterapia quando a gente identifica um tumor maligno, sabe? Não tem muito impacto, né, na sobrevida. Muitas vezes são feitos protocolos mais experimentais, né, mas não tem isso muito definido, o que fazer com o paciente depois que você fez a adrenalectomia.
né, em termos medicamentosos. A gente faz só acompanhamento ou entra com tratamento, né, oncológico mais inespecífico de suporte, né, que a gente tem algumas opções, sabe? Mas geralmente a gente não tem muito o que fazer por eles, não. Né? Assim, no hospital eu cheguei a acompanhar 2 ou 3 pacientes que não tiveram, assim, 2 deles morreram durante a cirurgia e um terceiro não veio a óbito depois, sabe? E agora, um deles, na verdade, não foi operado no hospital, foi feito numa outra clínica. Agora, eu acredito que já deve ter assim, alguns cirurgiões, assim, eu realmente, né, não acompanho tanta parte do movimento cirúrgico em Belo Horizonte, que estão fazendo já, né? Mas eu sei que para o tutor, quando você coloca a possibilidade, né, de um risco de óbito, né, significativo, né, geralmente ele se assusta e se ele tiver condição de pagar o valor do trilostano, ele prefere manter o paciente ali, né, com o medicamento. É o que eu tenho observado, cirurgia, geralmente eles estão correndo dela. É. E uma outra pergunta que também até foi do Instagram, não foi daqui do chat agora, Uhum. dentro desses que são iatrogênicos, das causas mais comuns que você tem pego, quais seriam? O colírio, por exemplo, ele poderia ser um causador Pode desse? levar, mas não é o que a gente costuma encontrar, não. Né? Assim, é um outro problema que a gente tem hoje, né, professora, que a gente está lidando com o aumento de doenças autoimunes. Então, assim, essas alterações hematológicas autoimunes aí, um paciente com anemia hemolítica, né? A gente tem alguns pacientes com alterações articulares crônicas, alterações dermatológicas, paciente com lúpus. Então, muitas vezes a gente tem usado, como você falou, eu também uso o corticóide na rotina, é uma ferramenta muito importante para a gente, né? Mas à medida que aquele paciente ele recebe um uso continuado do corticóide, especialmente em dose mais alta, né? Invariavelmente ele vai ter algum sinal de hiperadreno. Pode até ser um paciente que a gente tem não seja tão afetado quanto um paciente de hiperadreno espontâneo, mas ele costuma desenvolver, sabe? Então, é muito comum e na maioria das vezes a gente começa a pensar em outras coisas, né? Assim, às vezes drogas imunossupressoras que não são, né, corticóides tem ciclosporina, né? No caso de paciente com alterações dermatológicas, de atopia, que é muito comum, o pessoal às vezes fazer uso contínuo de corticoide. Felizmente, no mercado a gente já tem 2 bases, né, modernas que não levam, né, essa disfunção, que é o oclacetinib, né, e o cetopoint, que a gente tem esse paciente, você sugere mesmo que tem um custo muito mais alto que o corticoide, a troca da medicação, né, para a gente ter um resultado melhor. Tá? Então, essas ações tópicas dos medicamentos, como pomada, essas pomadas antialérgicas Pode e levar colírio, com uso continuado, sim, né, assim, teoricamente sim, mas se leva, geralmente os sinais são mais brandos do que aquele paciente que está recebendo medicamento por via oral. Né? Nem se compara um paciente que recebe uma prednisolona, né, tópica no colírio, né, com um paciente que está tomando um miligrama de corticoide por dia, né, por quilo, né, há um ano, sabe? O resultado realmente é muito diferente. e existe raça mais predisposta, Arthur, ao Sim, tem desenvolvimento? uma. Geralmente o hiperadreno hipófise dependente ele costuma acontecer com frequência maior em animais de pequeno porte, né? Geralmente fêmeas, sabe? Assim, pode acontecer em animais de grande porte também, né? E o adrenal dependente já não tem essa diferenciação de porte, não. Agora, entre os cães que a gente costuma ver mais, Poodle, né? Schnauzers, o Dachshund, né? O Basset, né? Yorkshire a gente vê com muita frequência, né? Que mais? Os Cocker, Cocker. cães de grande porte, né? Especialmente quando a gente está lidando com tumor, né, de adrenal, Golden Retriever eu já peguei 3 casos. Até um dos últimos recentes que eu peguei era um Golden Retriever, né? A gente começou o tratamento tem 3 ou 4 semanas. Realmente Golden é um posto de tumor, né? Então, assim, não é só na adrenal, né? A gente tem tumores para todo lado, tudo quanto é tipo diferente. Então, não me espanta, não. Essa é a raça, talvez, de tumor de adrenal que hoje a gente acaba pegando mais. Tá? Uhum. Boxer também costuma ter tumor de adrenal, que é outra raça também que costuma ter muito tumor. Né? Então, tem essa prevalência, sim, né, racial. Ótimo. Alguém pediu para você dar só assim uma palavrinha sobre o hipoadreno, quanto isso é frequente na clínica. Você falou um É. pouquinho, né, do Eu diagnóstico até diferencial. tenho, assim, eu falo que foi uma coisa ainda mais recente, quando eu comecei a atinar que existe hipoadreno, né? Foi o primeiro paciente que eu tive conhecimento que tinha hipoadreno, foi um paciente que outro veterinário tinha feito diagnóstico, eu atendi domiciliar, né? E a proprietária, né, me deu uma aula de hipoadreno, eu achei ótimo, né? Que a gente aprende muito com os donos dos cachorros também.
né? Mas aí eu comecei a ficar mais atento, assim, que sinais gastrointestinais são os sinais que a gente mais, talvez, a minha casuística hoje, claro que eu tenho um viés ali que atendo muito paciente para orientação nutricional, então eu recebo muito paciente com alteração gastrointestinal. Então, talvez sinais gastrointestinais são, sabe, talvez os mais frequentes, né, na rotina de muita gente. Né? E o paciente com hipoadreno geralmente é aquele paciente com recorrência, né, de sinais gastrointestinais que chega na clínica ali desidratado, né? E geralmente é um cachorro mais letárgico, com apetite, né, reduzido, e que melhora muito quando você coloca ele no soro, faz uma correção de fluido, hidrata ele vai para casa e passa um tempo ele volta. Né? Então, eu acredito que no início da minha carreira, né, nos primeiros 5 anos como veterinário, eu comi muita mosca com hipadreno, né? Paciente que eu achava que tinha outros problemas, né? Às vezes sinais de infecção gastrointestinal e tudo, e que na verdade tinha hipoadreno. E na FMG eu cheguei a fazer diagnóstico pelo menos uns 3 pacientes, mas essa eu não tive muito sucesso com o tratamento deles, não. Foram pacientes que vieram a óbito logo. Né? Talvez um deles só que tinha sido feito por um outro colega que eu estava acompanhando a reposição hormonal. Sabe? Agora, a gente tinha muito problema, né, correlacionando até o hiperadreno com o hipadreno. Né? Quando a gente não tinha o trilostano, que é uma droga que a gente faz de uso contínuo, a gente usava uma outra droga que é o OPDD, que é o mitotano. Né? Que ele leva uma necrose, né, irreversível, né, da cortical, só uma zona da cortical, que é a glomerulose, né, produtor da aldosterona, que ele poupa, né, então ele destrói a fasciculada e a reticulada, a reticulada e a fasciculada. Só que você tem que ter uma mão para tratar com o mitotano, que eu vejo que a maior parte dos veterinários não tinha. Então, assim, o paciente começava com hiperadreno, começava a usar o mitotano e, de repente, ele tinha um hipadreno e morria. Né? Então, é um tratamento muito triste. Inclusive, eu acompanhei alguns pacientes lá na FMG que, mesmo com todo o cuidado, animais estavam sendo mantidos sob internação ali, monitorando no dia a dia, né? E não tinha um resultado muito bom. Então, tinha uma ocorrência de hipoadreno por conta do tratamento muito grande. E é o problema que a gente tem com a cirurgia. O paciente pode ter uma síndrome hipoadrenérgica ali no trans ou no pós-operatório imediato, que ele ser acompanhado numa situação, né, de UTI com um endócrino experiente é essencial, justamente para fazer a reposição, né, de glicocorticoide e mineralocorticoide. Né? Então, assim, são as duas situações que a gente tem mais problema relacionado ao tratamento do hiperadreno. O uso do trilostano, ele pode levar o hipadreno? Pode, né? Mas geralmente ele é um hipadreno reversível, vamos dizer assim, no sentido que você diminui a dose da medicação, o paciente melhora. Teve alguns casos de ter necrose adrenal com o uso do trilostano, até porque, quando ele apareceu, a gente não sabia como usar ele direito. Né? Então, você olhava nas referências de utilização de dose, né? Os livros que a gente usa, a própria bula do medicamento, falava para a gente usar uma dose muito maior do que a gente começa atualmente. Sabe? Então, os primeiros pacientes de hiperadreno que eu tratei usavam uma dose altíssima, né, do trilostano. E, até depois eu fiquei pensando, assim, nossa, poderia ter matado algum cachorro, né, por conta do uso do erro da dose. Mas, de fato, que eu me lembro de cabeça nenhum teve um problema do tipo, não. Mas eu acredito que aumentava a chance de ter esse problema de necrose, porque a gente usava uma dose muito grande do trilostano. Hoje em dia a gente começa com a dose muito pequenininha e já faz o contrário. Em vez de começar com a dose grande, né, que a gente tinha aquela ideia de usar uma dose de ataque, o paciente estava com muito sinal, porque você melhorava rápido. Né? Mas hoje não é isso que a gente faz. A gente começa com a dose baixa e se a gente não vê uma melhora dos sinais clínicos, a gente vai aumentando. No cortisol, a gente vai aumentando a dose devagar para evitar esse tipo de situação. Né? Então, até o uso, a dosagem do cortisol, assim, talvez o motivo principal, né, da gente dosar não é o controle do tratamento, né, da doença, que ele é muito mais clínico, e sim a segurança da gente evitar, né, o hipadreno ali iatrogênico. Tá bom? E você costuma mandar manipular ele, Arthur? Que é um outro desafio que a gente está tendo, né? Assim, ao longo desses 10 anos, né, que eu trato hiperadreno, a gente, desde a chegada do trilostano, né, que não tem 10 anos, né, que a gente começou a usar mais, eu sempre vi uma diferença no resultado do paciente que recebe o Vetoril, o comercial, né, da Decra, e do paciente que recebe o manipulado. Alguns que recebem manipulado não funcionava nada, e os que funcionavam, geralmente, a gente precisava usar uma dose muito superior à do medicamento, né, comercial, que a gente compra e remanipula, né, assim, mas a base ela é a comercial. Sabe? Agora, a gente está com uma dificuldade muito grande no Brasil hoje, né, para encontrar o Vetoril. Então, assim, os pacientes que estão usando, meus pacientes que estão usando Vetoril são proprietários que às vezes eles têm contato no exterior e estão comprando diretamente no exterior e trazendo para o Brasil, né, porque está muito difícil de encontrar. Então, assim, na ausência do comercial, a gente tem usado o manipulado mesmo, mas aparentemente
parece que a qualidade da matéria-prima está melhor. Eu só fico um pouco, né, com receio, porque às vezes pode estar boa e o pessoal compra isso no mercado chinês, né, o mais provável. E aí você está comprando de um fornecedor, aí aparece um outro mais barato, eles vão trocar, e será que às vezes a ação, né, vai ser a mesma? Né? Às vezes você está super controlado, fazendo manipulação na mesma farmácia, aí de repente eles mudaram lá o fornecedor, você nem está sabendo, seu paciente começa a descompensar e você acha, a doença que está progredindo, o que está acontecendo, né? E às vezes foi a mudança, né, do fornecedor. Então dá uma insegurança da gente usar medicamento manipulado para doenças endócrinas de forma geral, né? Eu tento a usar mais comercial sempre que possível. E tem duas perguntas ainda dentro de tratamento, que eu acho que foi o que apareceu mais pergunta, então acho que o pessoal está Uhum, mais curioso, né? Mas assim, sim. eu acho que você respondeu tão bem a parte de diagnóstico, que agora eles estão curiosos a respeito do tratamento. Ele pode ser associado a algum outro medicamento ou ele tem grandes contraindicações? Né, assim, tem algumas interações medicamentosas, né? Até alguns inibidores de ECA, né? Mas assim, usando com cautela, e até a experiência que eu tenho, assim, como eu não sou um bom cardiologista, né? Assim, eu não tive um treinamento em cardio, né? E não desenvolvi, né, esse interesse por correr atrás. Geralmente eu dependo muito de um cardiologista para meus pacientes, principalmente esses geriátricos. Sabe? Então, levar essa informação para o cardiologista, que é o paciente que está usando a droga, tudo para escolher, né? Geralmente é um paciente que, a maior parte deles, vai estar usando algum antipertensivo, né? Então, fazer uma diminuição do uso da dose, ou mesmo trocar por outras bases que não tem interação, né? Eu acho que é legal, sabe? Agora, não sei se a pergunta também fala assim, se outras drogas que a gente usa junto, né? Eu uso muito a melatonina com esse objetivo, para ele ficar menos dependente do triclostano, tanto para reduzir efeito colateral, né, quanto para diminuir custo para o tutor, que é uma droga, especialmente se você compra ela comercial, que ela tem um custo alto. Então, se eu usar outras coisas, né, a melatonina, a gente estava comentando da ashwagandha, uma melhora, né, da dieta e outras coisas, elas influenciarem a redução desse cortisol, né, e a gente poder usar uma dose menor do tilostano, né, bacana demais, né. Tem até um veterinário que ele já faleceu, né, que trabalhava com essa parte de endocrinologia na Universidade do Tennessee, que é o Jack Oliver. E ele até tem uma teoria muito interessante, assim, por que a gente estaria, assim, a gente tem mais casos de hiperadreno hoje, que especialmente esses hiperadrenos atípicos, esses pacientes que têm a sintomatologia e não têm a alteração do cortisol, né? Que ele acredita que seria uma interferência hormonal com a castração, né? Que não sei se já estudar, a adrenal também produz hormônios sexuais. Na ausência da gônada, né, ela assume essa função e tem uma hiperplasia para a produção de hormônios sexuais. Sabe? E esse Jack Oliver, assim, quando ele começou a tratar a hiperadrena, ele não tinha o trilostano e ele tinha uma preocupação com o mitotano também. Então ele foi um dos promotores do uso da melatonina, né? Foi um dos primeiros veterinários que começou a usar a melatonina para tratamento de hiperadrena, e ele usava também um composto à base de casca de linhaça, que tem algumas lignanas, até um pouco contrassenso, né? Assim, você está lidando com um problema ali de excesso de fabricação de hormônios sexuais, estão levando a sintomatologia, isso vai dar um substrato que é rico em fitoestrógeno, mas seria justamente esse mecanismo de feedback negativo, né, no hipotálamo, e esse fitoestrógeno não teria a mesma ação do estrógeno endógeno. Então, ele tinha até uma marca que ele recomendava, né, desse farelo de casca de linhaça para esses pacientes que tinham o hiperadreno, especialmente esse hiperadreno atípico. Até eu achei interessante e comecei até a recomendar que os pacientes de hiperadreno, de forma geral, suplementassem com um pouco de linhaça moída ali, na expectativa que fizesse algum efeito também. E efeito de antioxidante, você acha que os pacientes podem se beneficiar? Essa parte de antioxidante, assim, além de não entender muito, professor, assim, de forma mais específica, né, a gente, antioxidante, por exemplo, tem o vitamina E, né, que é uma vitamina que a gente sabe que tem um efeito antioxidante, né. A gente tem pouca informação e depois a gente pode descobrir que a dose que a gente está usando ali, né, e geralmente quando você usa com o objetivo não você está usando uma dose acima, né, do NRC, né, ela pode ser maléfica, né, assim, hoje a gente sabe que a vitamina E, né, quando a gente usa em dose mais alta, ela pode até levar um estresse oxidativo e não diminuir, né, a oxidação, a inflamação no corpo, né.
Então, eu tendo a ser mais cauteloso hoje. Até a gente está falando do óleo de peixe, né? Que assim, que o óleo de peixe a gente modula a cascata de inflamação, né? No sentido que o ômega 3, que é o que ele seria rico, né? Ele compete com o ômega 6 ali, né? Ele seria menos inflamatório para o corpo, o substrato, né? Da degradação dele do que o ômega 6. Agora, boa parte do ômega 3 do óleo de peixe que a gente compra no Brasil, né? Especialmente não estou falando de um país tropical e com regulamentação desses suplementos, né, ruim, ele já vem oxidado, é um óleo muito instável. Né? E se você dá um óleo poliinsaturado já oxidado, né, para o corpo, você aumenta o estresse oxidativo. Sabe? Então, assim, quando for fazer uso de nutracêutico, de antioxidante, né, ou alguma erva, é importante que tenha o máximo de critério possível, de comprar de uma fonte confiável, né, e tentar ter que é muito difícil também, mas ter uma avaliação objetiva do resultado que aquilo está levando para o seu paciente, sabe? Não fazer Eu tenho notado que isso meio que dá também a depender da quantidade, é lógico. A gente tem alguns episódios diarreicos também, né? Sim, Então, né, essa tolerância, né, do paciente é muito individual e muitas vezes assim, o que você tem de literatura, né, mostrando que tem um resultado positivo, geralmente são com doses mais altas do que a maioria das pessoas está usando. Tá? E são doses que aumentam a chance de efeito colateral, não só essa parte, né, de tolerância gastrointestinal, né, mas talvez ele pense que não teria algum impacto na questão da coagulação também. Tá? E uma coisa interessante também, só que eu acho que se vocês não tiverem mais perguntas, só eu vou perguntar, porque um monte de pergunta aqui é minha curiosidade. Uma das coisas que eu acho interessante, dentro dessa linha que você trabalha muito, eu já vou aproveitar para juntar as duas coisas, é essa parte realmente de suplementação, especialmente mineral nesses pacientes, né? Como é que você tem conduzido isso? Às vezes até um pouco mais no hipo do que no hiper, né? Mas como você tem conduzido isso? Assim, realmente, como eu falei, eu não tenho, né, hoje eu não tenho nenhum paciente com hipoadreno, sabe? E até quando eu tive esses pacientes no FMG, eram pacientes que recebiam ração, e eu simplesmente confiava nessa parte básica, né, ali, e fazia uma suplementação de acordo com o que dava, né, na avaliação de eletrólito que a gente fazia com determinada frequência. Mas, de forma geral, né, assim, você tem uma deficiência de sódio nesse paciente de hipoadreno, então você falava, se fizesse uma dieta caseira, para carregar mais a mão no sal ali, sabe, no cloreto de sódio. Mas no hiperadreno, né, assim, a gente pode ter alteração, principalmente ali vai ter uma baixa de potássio, tudo, cálcio às vezes pode dar uma alteração também, né, mas sinceramente eu fico mais preocupado em corrigir a doença, né, e que está levando essas alterações do que a correção do eletrólito ali, do mineral em si, sabe, eu não tenho uma preocupação muito grande com isso no hiperadreno, não. Teve uma pergunta, Tesouro, que está aparecendo nas caixas de pergunta aqui para mim, né? O pessoal falou assim, o que é remanipular, você tem... Como? Ó, tem 3 perguntas aqui, que agora apareceram, que eu reclamei das perguntas, tá vendo? Mas a primeira pergunta, eu vou na ordem aqui, tá? Mesmo que ela esteja invertida na nossa fala. Por que o hiperadreno causa no animal uma dificuldade maior de cicatrização? Não só de úlcera de córnea, de forma geral. De outras, né? Assim, para cicatrização a gente precisa de inflamação, né? Que é outra coisa mal entendida, né? Assim, tem o cortisol, é o hormônio, né? Que não, sabe, que é o inimigo, não. O cortisol é importante, né? A inflamação ela é importante para o corpo, né? Para cicatrização, né? Então, assim, quando a gente está falando de um excesso de cortisol mesmo, quando a gente faz, por que você não aplica, né, uma prednisolona num olho com uma úlcera, né? Você dificulta esse processo de cicatrização porque você está inibindo a inflamação, que é importante para a cicatrização do olho, né? Assim, vias específicas aí, eu vou pedir para vocês perguntarem para a professora. mas de forma geral, né, assim, até tem alguns oftalmologistas, né, assim, úlceras de córneas indolentes, né, que não estão cicatrizando, alterações de retina, deposição de cristal de colesterol na córnea, né, que às vezes eles suspeitam do hiperadreno em alterações oculares e mandam para o clínico, mandam para o endocrinologista para a gente fazer o diagnóstico específico. Então, de fato, isso aí, na verdade, fica faltando muitos fatores de crescimento e reepitelização, revascularização, que são todos mediados pelas células inflamatórias, né? O João pergunta um pouco a respeito do conceito de remanipular. Remanipular, né? Então, assim, geralmente quando você vai fazer uma prescrição manipulada, né? Você pede para o proprietário levar aquela receita na farmácia de manipulação veterinária humana, se aceitar, né? E eles vão usar a base que eles têm lá, que eles compram no mercado, né? E fazem encapsulamento, né? Ou a solução, né? Na dose que você pediu, né? Com o produto que eles têm ali. Quando você fala remanipulação,
né? Geralmente o proprietário compra o medicamento comercial no mercado, né? Se ele importa ou ele compra em alguma farmácia, e leva esse medicamento junto com a sua receita para passar a dose que está naquela cápsula ou comprimido para a dose exata que você vai usar para aquele paciente. Agora, por que no hiperadreno isso acaba sendo muito importante? É que a gente tem apresentações ali comerciais que às vezes não correspondem à dose do paciente. A maior parte dos pacientes são animais de pequeno porte. E hoje em dia a gente usa uma dose inicial muito pequena e que, quando você lê a bula, né, do Vetoril, eles recomendam uma dose inicial de 2 miligramas por quilo. A maior parte dos pacientes hoje eu recomendo meio miligrama por quilo. Então, assim, a menor apresentação que eles têm lá é de 30 miligramas. Eu cheguei com um paciente, um Yorkshire de 5 quilos. Eu quero usar 2 miligramas e meio. Como que eu vou dar essa droga, né? Não tem como a gente, né, abrir aquela cápsula e fazer uma dose no olho. Aí você tem que levar para uma farmácia de manipulação e eles prestam esse serviço de remanipulação. Eles pegam um produto comercial e colocam na cápsula a quantidade que você precisa de cada dose. Sabe? E isso torna, né, o tratamento muito mais preciso e mais fácil para o tutor. Entendido? Muito bom. E a pergunta da Denise, se a dieta caseira pode levar ao hiperadreno. Levar Aliás, ao hiperadreno? as dietas, por exemplo, dietas desbalanceadas dentro da saúde adrenal, elas comprometem mais com hipo ou hiper, ou não comprometem? Eu acho que essa questão mineral talvez teria um impacto maior, né, na parte do hipo, né? Agora, assim, o hiperadreno, pensando na dieta, eu, inclusive, uso como um co-tratamento mesmo, né? Assim, claramente eu vejo que os pacientes que estão em dieta caseira com restrição de carboidrato, eles estão muito melhor do que os pacientes, né, que estão recebendo ração. Isso, para mim, é uma realidade consultório, sabe? Agora, quando a gente pensa em proteção, né, assim, se a doença pode levar ou não, até proteger, né? Quando a gente pensa, trata o paciente hiperadreno como paciente oncológico, né? O tumor ele tem etiopatogenia multifatorial ali, né? Então, assim, tem componente genético do próprio paciente, tem poluente, radiação, drogas, infecções e outros fatores ambientais que vão interferir na transcrição gênica, que pode levar, às vezes, à formação do tumor, né? E um dos fatores epigenéticos mais importantes que a gente tem é a dieta. E a gente sabe como, assim, cada vez descobre mecanismos diferentes como a dieta ela pode participar tanto levando à formação de um tumor, quanto, né, prevenindo ou como um co-tratamento. Então, assim, considerando o hiperadreno uma doença oncológica, quando a gente pensa em oncoproteção, a dieta para mim é essencial. Então, uma dieta que tem um perfil menos, né, inflamatório, né, que tenha um potencial epigenético positivo ali, né, é a dieta que, a princípio, preveniria o hiperadreno e não o contrário. Dizem, né? A medicina oriental diz muito disso, né? O mal sempre vem pela boca, ou deixa de sair pela boca, né? E aí Não é você só vai a dieta, né? Tem gente que fala assim, não, o meu cachorro teve câncer porque ele comia ração. Não é isso, né? Agora, assim, é um fator que a gente, inclusive, tem uma facilidade de impacto maior do que, por exemplo, um poluente ambiental, um estrógeno, um BPA, né? Que está espalhado por tudo quanto é lugar e pode ter um impacto na saúde hormonal também. Então, assim, onde a gente consegue interferir de forma mais fácil, vamos interferir, né? O João faz uma última pergunta, é a respeito da sobrevida de um paciente diagnosticado e provavelmente tratado, né? Sobre tratamento. Isso varia Você muito tem com a idade que a gente faz o diagnóstico, né, professor? E claro, né, assim, os N fatores ali de cuidado do tutor, a forma como ele responde, né, ao tratamento. A gente pode, às vezes, usar uma dose um pouco mais agressiva, né, e de fato controlar o cortisol, se o paciente começa a desenvolver os efeitos colaterais da droga, né? Então, esse paciente que eu dei o exemplo, né, esse paciente já tem 4 ou 5 anos que a gente está tratando, né, é um poodle que ele está com, se eu não me engano, quase 16 anos. Então, tem paciente que às vezes tem uma sobrevida, né? Assim, quando você pensa na média racial ali, muito próxima de cães que não têm a doença. Agora, pensando nesse até o aspecto envelhecido que os pacientes chegam para você dentro do consultório, né? Eu não tenho esse dado, mas são animais que estão vivendo menos, né? Sem dúvida, né? Assim, tem um impacto na sobrevida deles, sim. Sabe? Até porque é uma doença crônica e não necessariamente a gente vai conseguir contornar todos os sinais ali. Boa parte desses pacientes que a gente está tratando, a gente não está com cortisol absolutamente controlado. Muito obrigada. Você queria falar alguma coisa, eu de repente te cortei, e Não, aí não, era isso você mesmo, né? quer Assim, completar alguma coisa? eu falo que eu gosto até, como eu falei, de usar o hiperadreno como um modelo do tipo de medicina que eu faço hoje em dia, né? Assim, que
tem vários aspectos de envolver mais o tutor, né? Trazer ele mais, chamar mais a responsabilidade, né? Para assumir o paciente, esse atendimento mais cuidadoso para a gente, porque às vezes os sinais da doença podem ser mais discretos, fazer um bom uso dos exames laboratoriais, né? Então, inclusive lançar mão de exames que a gente não usa muito na rotina, mas que poderiam ajudar, como eu citei o exame de insulina, né? Ficar mais atento a dosagem hormonal, a qualidade desses exames. E, claro, né, o que eu falei do tratamento, fazer um tratamento mais individualizado possível. A gente, na veterinária, a gente tende a, às vezes, ficar meio, na medicina de forma geral, ficar muito apegado em protocolo, né, professora, que eles são importantes para repetibilidade, para dar mais segurança para o tratamento, sem dúvida. Mas entender que cada paciente é único, e cada paciente vai precisar de um tratamento específico, né, dentro de um contexto, né, o próprio tutor ele cria um contexto ali, que às vezes o paciente é muito similar a outro, mas o contexto do tutor é muito diferente em termos de entendimento, né, dessa parte que eu falei, de chamar a responsabilidade para ele, tudo. Então, assim, cada paciente vai receber um tratamento diferente, sabe? Não adianta a Mesmo gente porque as comorbidades, elas são muito variadas, né? não adianta a gente falar que tem uma receita de bolo para tratar, para diagnosticar hiperadeno, porque não tem. E em endocrinologia, assim, a gente está desenvolvendo muito rápido, cada vez mais a gente tem especialistas na área e os exames estão melhorando. Então, acho que as coisas evoluem muito, então a gente tem que ficar atento. Até foi interessante você me chamar quando você falou assim, vem falava assim, nossa, pessoa, faz tempinho que eu não estudo de hiperadreno. E eu fui bater papo com a Gabi, peguei alguns artigos, e nossa, caramba, tem algumas coisas aqui que eu já posso estar fazendo diferente. Assim, se atualizar o tempo inteiro, porque tá tendo uma pujança de publicação, assim, muito legal, para a gente correr atrás da informação ou tentar oferecer o melhor serviço no nosso contexto ali. Eu, como clínico geral, sou aquele que sabe de tudo, mas não sabe de nada, né? Mas como eu tenho esse interesse muito grande por metabologia, por endócrino, eu acabo lendo mais disso. E foi ótimo, assim, eu agradeço muito o convite, até como esse estímulo para estudar mais e me atualizar, né? Então, Aí eu acho que que agradeço, e é, a gente acha assim, a sua visão, ela não é, como é que eu posso te dizer? Que eu acho que é isso que faz falta pra gente. A medicina é algo muito mais amplo, sabe, Arthur? Não adianta a gente tentar tratar toda doença só com remédio, não é isso. é. Então, às vezes, Bom, né, uma coisa é você vai tratar, não é a doença, você vai tratar o paciente. E o paciente é todo um sistema, né? é isso que eu tenho, é uma bandeira que eu tenho levantado, né? E que bom encontrar uma pessoa assim dentro da academia, da universidade, né? Acho que assim, normalmente você como pessoa você é fantástica e como professora, assim, encontrar isso para mim me deixa até emocionado aqui, porque eu falo que é muito fácil a gente mudar às vezes a forma como a gente fala, né? Às vezes ali dentro do consultório, mas eu acho que a grande mudança que a gente quer na veterinária vai ser quando a formação do veterinário na instituição, né, ela for diferente também, né, assim, o foco, né, da medicina durante muito tempo tem sido a doença, né, e tem que ser a saúde, né, o A que a gente... saúde, exatamente. O que a gente Então, assim, quer? e contar isso dentro da academia é super importante. Então, assim, acho que você faz parte da mudança que a gente quer ver na medicina veterinária. Eu agradeço muito aí contar contigo, Eu que sabe? agradeço demais, imensamente. Aqui, ó, só para não deixar de responder, você pegou algum caso com hiperadreno em Spitz alemão? É outra raça também que a gente pega com frequência, né? Agora, inclusive, é uma raça que tem outras incidências de outras doenças endócrinas, né? E hipotiroidismo também costuma ter um diagnóstico mais frequente. Mas pega E sim. aí a alopecia pode ou não ser associada diretamente, né? Sim, sim. Tá bom? Bom, muito obrigada. Ô, Eu professor, vou agradecer imensamente em nome de todos os meninos do grupo, porque normalmente quem conduz são os meninos do grupo, né? E eu falei que eu estou num grupo aí fantástico nessa nova jornada. Aliás, eles me perseguiram, eu não vou falar que eles me convidaram, eles me perseguiram, porque existiram muito para que a gente montasse esse grupo. E aí eu não, acho que quem sucesso pro sabe. grupo, viu? Acho que se continuar assim, acho que assim, é um tempo que às vezes até é mais propício para esse formato online, as pessoas estão, né, querendo coisa para fazer mesmo, assistir. Eu achei ótima adesão ali, com que muita gente na sala, E aí já né? passou até a lista e o pessoal ainda está lá, 110. O pessoal está muito, assim, eu acho que é isso. Eu acho que o bom do aprendizado é quando a gente corre atrás, né? Não basta Uhum. cair no nosso colo. Então, queria te agradecer muito, muito mesmo, pelo carinho, pela atenção, pelo formato, né? Eu acho que esse E bate-papo assim, sempre é muito proveitoso, sabe? é, Então, se tiver outros assuntos aí que você achar que eu posso contribuir no futuro, vai pode me depois, na chamar. sequência, nós vamos falar de nutrição, então. Tá, beleza. Tá? Beijo Professora, grande. beijo. Tchau, Muito tchau. obrigada. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. Até mais, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.